Muito obrigado, Sr. Presidente. Saúdo o Sr. Ministro, o Sr. Secretário de Estado, naturalmente também saúdo todas as senhoras e senhores deputados. E, da nossa parte, gostaria de deixar uma primeira nota de saudade e de reconhecimento a alguém que foi Presidente da Assembleia da República e que, independentemente da posição que todos os deputados tomarão certamente relativamente à sua memória, não posso deixar de referir António Almeida Santos como alguém que ficará para sempre ligado à história da democracia portuguesa e também à história deste Parlamento. E, permitindo-me naturalmente esta parte, eu gostaria de saudar o Sr. Ministro e dizer-lhe que muitas das questões que, enfim, tinha para lhe colocar, de alguma forma o Sr. Ministro teve a oportunidade já de esclarecer e bem. Há uma pergunta, por norma, começamos sempre por alguns considerandos e terminamos nas perguntas, mas eu gostaria de, logo à cabeça, de lhe deixar uma pergunta que, para mim, depois de tudo aquilo que aqui ouvi, me parece absolutamente sacramental o Sr. Ministro responder. E, independentemente dos considerandos que irei tecer, queria, de facto, que ficasse claro, da parte do Ministro, qual é a sua intenção relativamente ao futuro da agricultura portuguesa. E o que eu gostaria de levar daqui era uma resposta clara do Ministro, se de facto vai ou não continuar a investir, a manter os mesmos níveis de investimento na agricultura portuguesa, ou se de facto tenciona até reforçar esse investimento. E, deixando, naturalmente, essa nota, que me parece o mais relevante e o mais importante para os deputados do Partido Socialista perceber daquilo que é a intenção do Governo, eu devo dizer-lhe que, de alguma forma, assisti com alguma, com alguma atenção àquilo que foram as posições, quer dos deputados, ou do deputado Abel Batista, quer do deputado Nuno Serra. E se, em relação ao deputado Abel Batista, eu confesso-lhe que apenas estranhei a sua deselegância. A questão de atacar o Ministro a qualquer preço, da minha parte, tem de facto uma compreensão, porque o deputado Abel Batista, ao atacar o Ministro da Agricultura, do meu ponto de vista, nada mais tentou fazer do que tentar branquear aquela que foi a Ministra da Agricultura do anterior Governo e aquela que parece provavelmente ser a futura líder do seu partido. Essa é a minha convicção, desculpar-me-á, eu ouvi com atenção e, desculpar-me-á, essa é a minha convicção. A forma como o Sr. deputado Abel Batista se dirigiu ao Sr. Ministro da Agricultura e até os seus argumentos pouco claros e pouco convincentes perante aquilo que foi e que tem sido a postura do Sr. Ministro da Agricultura, do meu ponto de vista, revela, de facto, alguma inquietação e, de facto, uma preocupação enorme de branquear aquilo que foi um comportamento final até do Governo da coligação, sem saudades, diga-se, que aliás nós já percebemos também nesta comissão, é recorrente relativamente a alguns comportamentos no final do anterior mandato. E, portanto, eu confesso-lhe que não tenho, estranhei apenas a deselegância, mas em relação ao Sr. deputado Nuno Serra, também confesso que, a sua forma de colocar o problema foi, de facto, correta. Apenas registro como o facto de, do meu ponto de vista, como aliás percebeu pela resposta do Sr. Ministro, alguma ansiedade de quem, de facto, a todo o preço quer falar antes do tempo. Eu acho que o Sr. Ministro teve, de facto, aqui respostas muito condizentes com aquilo que tem sido a sua postura no passado, dando sempre a cara pelos agricultores e para a agricultura portuguesa. Aliás, como teve aqui a oportunidade de dizer, ele, o seu passado em relação à agricultura fala por ele e, portanto, eu queria apenas aqui deixar duas ou três notas que, aliás, como referi, me parecem recorrentes do comportamento do anterior Governo e da anterior responsável da agricultura no governo do PSD-CDS. É evidente que eu
discordo de alguma forma com a apreciação que o meu antecessor aqui na Comissão da Agricultura fazia da Sra. Ministra. Ela falava da Sra. Ministra como a Ministra do grande e do bonito. Eu confesso que, neste caso, concordo com o deputado Miguel Freitas relativamente ao grande. A Ministra da Agricultura deixou aqui um grande buraco para o Ministro Capola Santos, mas esta situação tem muito pouco de bonito naquilo que nós podemos perfeitamente avaliar naquilo que foi a explanação do Sr. Ministro da Agricultura. E, portanto, para mim é absolutamente claro que, mais uma vez, este Governo não resistiu a algum malabarismo eleitoral e, como aliás também aconteceu noutras matérias, nós percebemos que a reprogramação foi enviada para Bruxelas em setembro, passando a onerar o Estado português em 200 milhões de euros, sem que o Governo tivesse tomado qualquer decisão nesse sentido, como aliás é legalmente exigível. E depois esse anúncio fez-se, como também recordarão, em plena campanha eleitoral, com um anúncio de uma enorme generosidade relativamente à agricultura portuguesa, anunciando, de facto, sem especificar porquê ou para quê, este tipo de comportamentos. Nós todos percebemos, de facto, que esta forma de fazer política, esta forma até pouco clara de fazer política, não foi mais, aliás, como aconteceu noutras matérias, do que um enorme desrespeito pelos agricultores portugueses e, mais do que isso, do meu ponto de vista, sem também respeitar aquilo que são as próprias portarias de execução dos programas e das candidaturas apresentadas às medidas agroambientais e que, naturalmente, do nosso ponto de vista, merecem o maior reparo e a maior censura. E, portanto, a ideia que está na base desta audição do Sr. Ministro, o que os partidos da oposição quiseram, de uma forma, do meu ponto de vista, pouco séria, e estamos a falar de política, não estamos a falar de pessoas. E, portanto, do ponto de vista político, a mensagem que os partidos da oposição quiseram passar foi de que estavam a ser retirados apoios aos agricultores. Nada mais falso do que uma afirmação como essa, como aliás, pelo menos da parte dos deputados do Partido Socialista, ficou claro relativamente às explicações do Ministro da Agricultura, que, naturalmente, da nossa parte, demonstrou um grande conhecimento daquilo que são os dossiês e daquilo que são matérias como aquelas que estão aqui em causa. E, portanto, nós temos fundadas expectativas relativamente àquilo que é ou que será o desempenho do Ministro da Agricultura proximamente em favor dos agricultores portugueses e aproveitaria também para lhe deixar, para além da pergunta inicial, perguntar-lhe de facto como é que tenciona resolver um conjunto de outras matérias, outras situações graves e reveladoras até de displicência e responsabilidade orçamental, como aliás aqui já foi expresso, quer no que diz respeito às dívidas com as seguradoras, quer no que diz respeito às obras de Alqueva. Eu queria lembrar ao Sr. Ministro e lembrar aos seus deputados que provavelmente estamos a falar hoje numa dívida ou melhor, num encargo para os contribuintes de mais 24 milhões de euros, porque o Alqueva esteve parado durante 2 anos. E essa verdadeiramente é a razão, porque não concluímos no período do quadro aquilo que eram os compromissos do Estado português. E, portanto, queria, Sr. Ministro, dizer-lhe que, da parte do Partido Socialista, há uma enorme confiança no Ministro da Agricultura, como aliás demonstrou com as explicações que hoje aqui foram dadas. Registro alguma extemporaneidade e até alguma ansiedade dos partidos da oposição, mas, como se costuma dizer, habituem-se ao desempenho do Ministro da Agricultura e habituem-se àquilo que é o registro de sempre do seu desempenho e da sua seriedade relativamente aos problemas. Com uma cara só.